Você já sentiu como se estivesse se perdendo de si mesmo, mesmo estando cercado de gente, de compromissos, de tudo aquilo que deveria te dar um sentido? Como se a vida tivesse se tornado uma série de repetições e você apenas existisse, sem realmente viver? Essa sensação é mais comum do que parece, mas poucos têm coragem de encarar essa verdade de frente. É por isso que hoje eu quero te mostrar algo diferente. Não uma solução mágica, mas 8 verdades estoicas, simples, diretas, cortantes como espadas e tão profundas quanto o silêncio de uma madrugada sem sono. Verdades que não vêm para te agradar, mas para te libertar. Cada uma delas é como uma chave. E se você tiver coragem de usá-las, pode abrir portas que você nem sabia que estavam trancadas dentro de você. Agora, antes de começarmos, eu quero te perguntar algo. E eu te peço com o coração aberto que responda, nos comentários com sinceridade. Qual é a maior prisão invisível que ainda te mantém acorrentado hoje? É o medo de decepcionar os outros? A culpa por erros do passado? A raiva que você esconde e que te consome por dentro? Pensa nisso e escreve, porque ao longo dessa jornada eu não vou te dar respostas prontas. Eu vou te mostrar o caminho que os estoicos trilharam e que você também pode trilhar. Se estiver pronto para deixar de ser mais um no piloto automático e se tornar alguém que vive com coragem, clareza e autodomínio. O que te espera aqui não é leve, mas é libertador. Porque toda alma perdida não precisa de mais distração, precisa de sabedoria, e a sabedoria estoica não grita, ela sussurra. Mas quem escuta, muda. Então respira fundo e segue comigo. Vamos atravessar esse caminho juntos. Você já percebeu como a maior parte do sofrimento que sentimos vem de coisas que estão fora do nosso controle? A primeira verdade estoica que desarma qualquer alma perdida é essa. Você sofre não pelas coisas em si, mas pela sua interpretação delas. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Pensa comigo. Alguém te critica e você sente raiva, mas a crítica é só um som, uma opinião. O que realmente te machuca é o que você pensa sobre aquilo. Ele acha que eu sou um fracasso. Eu nunca sou bom o suficiente. Você se envenena com as suas próprias ideias. E então o que era só uma frase de alguém vira um veneno que você bebe, sozinho. E se você começasse a questionar essas interpretações? E se você, ao invés de reagir no automático, dissesse a si mesmo, isso está fora do meu controle. A minha opinião sobre mim é o que importa. Parece simples, mas esse é um dos maiores atos de liberdade que você pode praticar. A segunda verdade estoica é ainda mais incômoda. Você não está no controle do que acontece, mas está sempre no controle de como responde. E essa escolha você faz a cada minuto. Tem gente que passa a vida inteira tentando mudar os outros, controlar o futuro, evitar o imprevisto. Mas quanto mais tenta, mais se frustra, porque a vida não negocia com quem exige certezas. O estoico não busca controle externo, ele busca autodomínio. Ele se pergunta, o que depende de mim aqui? E se agarra a isso. O resto, ele solta. Quantas vezes você se revoltou contra a vida? Contra alguém, contra algo que já tinha acontecido e que você não podia mudar? Quantas vezes você se deixou levar pela tempestade, sem perceber que podia ter sido o próprio abrigo? Você não precisa controlar tudo. Você só precisa aprender a controlar a si mesmo. É isso que começa a desarmar o caos dentro da sua mente. A terceira verdade é um lembrete direto e sem anestesia. Nada é eterno. Nem sua dor, nem seus desejos, nem você. Marco Aurélio escreveu, pensa na imensidão do tempo e no pequeno espaço que ocupas. O que te atormenta hoje, daqui a algum tempo, será apenas memória. Talvez nem isso. Tudo o que você sente, tudo o que vive, vai passar, inclusive você. Isso deveria te assustar? Talvez. Mas se você tiver coragem, isso vai te libertar, porque quando você aceita a impermanência, você para de lutar contra o inevitável e começa a viver de verdade. Você para de perder tempo com orgulho, com rancor, com ansiedade pelo amanhã.
e começa a viver o agora com presença, com consciência, com entrega. Se você entendeu essas 3 primeiras verdades, você já começou a se desarmar por dentro. O mundo continua o mesmo, mas você já começou a mudar. E me diz, o que ainda te impede de aceitar que nem tudo está sob seu controle? A 4ª verdade estoica é uma ferida que poucos têm coragem de encarar. Você é o maior responsável pelo estado da sua alma. Não importa o que te fizeram, o que tiraram de você, o quanto te machucaram. Você ainda é responsável por não se tornar igual ao que te feriu. E isso é brutal de ouvir, porque é mais fácil culpar o mundo, os pais, os outros, o passado. É mais fácil dizer, eu sou assim porque a vida me forçou a ser. Mas o estoico olha no espelho e entende. O que eu alimento aqui dentro é minha escolha. Você pode ter sido rejeitado, mas se tornar amargo foi uma decisão. Você pode ter sido humilhado, mas continuar vivendo a partir dessa dor é um caminho que você ainda escolhe a cada dia. Se você parar agora em silêncio e olhar para sua própria mente, o que você vê aí dentro? Raiva acumulada? Desejo de provar algo para alguém? Culpa? Medo? Vazio? Pois tudo isso está pedindo para ser curado, e ninguém vai fazer isso por você. Você pode continuar apontando o dedo, ou pode escolher voltar o olhar para dentro. A cura começa onde termina a culpa e começa a responsabilidade. Agora, me diz nos comentários, o que você está disposto a assumir responsabilidade hoje? Porque sem essa resposta, nenhuma transformação é real. A 5ª verdade estoica é um antídoto para os nossos tempos de comparação e ansiedade. Você não precisa de muito para viver bem. Precisa de menos. Sêneca dizia, pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja mais e mais. E hoje, quantas pessoas você conhece que têm de tudo e mesmo assim sentem que falta algo? Vivem correndo atrás de mais dinheiro, mais reconhecimento, mais validação, mas não têm paz. Isso é liberdade? Ou é só mais uma forma disfarçada de escravidão? Você não precisa ter tudo o que deseja. Você precisa desejar aquilo que realmente importa. Uma mente em paz, um coração em ordem, uma vida com sentido. Isso não se compra. Sai a conquista. Começa por simplificar, por dizer não para o que te distrai, por focar no que te constrói. A 6ª verdade fecha essa parte com algo que parece duro, mas é puro amor próprio. Você precisa aprender a ficar sozinho com você mesmo e fazer disso um templo, não um castigo. Tem gente que nunca fica em silêncio, nunca está só. Sempre tem uma tela ligada, uma conversa em aberto, uma agenda cheia. Mas por quê? Porque o silêncio assusta. Porque quando tudo silencia, a voz da consciência aparece. Só que é ali, nesse espaço solitário, que a alma encontra clareza. Os estoicos sabiam disso. O autodomínio nasce do silêncio, da capacidade de encarar seus próprios pensamentos sem fugir, de sentar consigo mesmo e não querer escapar. Então, ao invés de temer a solidão, transforma ela num lugar sagrado, porque quem se entende sozinho nunca mais se perde nos outros. E agora eu te pergunto, você consegue ficar em silêncio com seus próprios pensamentos? Ou ainda foge de si mesmo? A 7ª verdade estoica chega como uma espada invisível que corta o orgulho sem derramar sangue. Você não é tão especial quanto pensa, e isso é libertador. A maior prisão emocional que muitos carregam, o ego. A crença de que tudo gira em torno de si, que o universo deveria funcionar conforme suas vontades. Mas Marco Aurélio, um imperador, escreveu em seu diário, logo você estará morto e tudo será esquecido. Não por desprezo, mas por clareza. A verdade é, o mundo não deve nada para você. A vida não te deve conforto, reconhecimento ou facilidade. E aceitar isso pode parecer duro no começo, mas é o que te liberta da ansiedade de querer ser visto, de querer agradar, de querer provar algo o tempo todo. Quando você entende que não é o centro de nada, você para de se machucar por tudo. A crítica dos outros não te destrói. A rejeição não te define. O silêncio alheio não é um ataque pessoal. Você não é o protagonista do mundo.
mas pode ser o protagonista da sua história. E isso é mais do que suficiente. Agora escuta essa oitava e última verdade, talvez a mais transformadora de todas. Você pode recomeçar a qualquer instante. O estoicismo não é sobre perfeição, é sobre presença, é sobre acordar hoje e escolher ser melhor do que ontem, mesmo que ontem tenha sido um desastre. Epicteto dizia: começa por onde estás, usa o que tens, faz o que podes. Não importa se você errou, caiu, se perdeu, se você está respirando agora, você tem um novo ponto de partida. Você pode parar, olhar para dentro e decidir: hoje eu assumo o controle do que depende de mim. Hoje eu escolho agir com coragem, sabedoria e amor. Isso não é motivação vazia, é filosofia aplicada, é vida vivida com intenção. E se você chegou até aqui comigo, já começou essa virada. Você já entendeu que não precisa esperar a segunda-feira, o próximo ano, a aprovação de alguém ou a chance perfeita. Você só precisa decidir e começar. Agora me responde aqui nos comentários. Qual dessas 8 verdades bateu mais fundo em você? Qual delas você vai levar com você como um lembrete diário? Porque esse canal é para quem não foge da dor, mas a transforma. Para quem não quer mais só sobreviver, mas viver com alma, com propósito e com presença. Então se inscreve. Essa jornada estoica só começou. E eu vou caminhar com você passo a passo, até você se tornar a sua versão mais lúcida, firme e livre. Estamos juntos. Sabe, talvez o que mais destrói uma alma não seja a dor em si, mas o tempo que ela permanece presa a algo que já deveria ter sido deixado para trás. A verdade é que muita gente vive emocionalmente aprisionada, não por correntes externas, mas por ideias não questionadas. Eu sou assim mesmo, não dá para mudar, já é tarde demais. Essas frases não são só pensamentos, são sentenças, e quanto mais você repete, mais você se convence de que está condenado a continuar como está. Mas o estoico, ele questiona. Ele olha para essas vozes internas e diz: e se isso não for verdade? Por que você ainda acredita que precisa ser aceito por todos? Por que ainda vive tentando evitar a rejeição, a crítica, o erro? Quem te fez acreditar que a vulnerabilidade é fraqueza? Quantas máscaras você veste por medo de mostrar quem realmente é? O estoicismo não ensina você a ser frio, ensina você a ser real. E a realidade é: a maior parte da sua dor vem da resistência à verdade. Você não é o que sente. Você é o que faz com o que sente. Essa é uma das maiores chaves do autodomínio emocional: separar sensação de ação. Você pode sentir raiva e ainda assim escolher o silêncio. Pode sentir medo e ainda assim seguir adiante. Pode sentir tristeza e ainda assim cuidar de si com gentileza. A alma só se perde quando se identifica com tudo que sente. Mas quando você observa os seus estados emocionais com clareza, como nuvens que passam, você se lembra: eu não sou essa tempestade, eu sou o céu por trás dela. Essa ideia, simples e profunda, desarma, porque ela te devolve o poder. Você pode estar em pedaços por dentro e ainda assim agir com dignidade. Você pode estar machucado e ainda assim não machucar ninguém. E aos poucos, sem pressa, você vai percebendo que não precisa se reconstruir inteiro de uma vez. Basta um gesto de lucidez por dia, um pequeno ato de coragem, um momento de silêncio onde antes haveria explosão, uma escolha de sabedoria onde antes haveria reatividade. Essa é a beleza do caminho estoico. Não exige perfeição, exige presença. E se isso ressoou com você, respira fundo agora. Sente esse instante e percebe: você já está se transformando. A vida moderna quer te convencer de que você precisa estar sempre com pressa, sempre produzindo, sempre reagindo, sempre dizendo sim. Mas o estoico aprende uma arte esquecida, a arte de pausar, de observar, de escolher com calma. A alma perdida é aquela que vive no automático, que responde sem pensar, que aceita sem questionar, que grita
para não escutar o próprio vazio. Mas você agora já sabe que existe outro caminho. Você entendeu que o seu sofrimento não vem das coisas, mas do que você faz com elas. Que o controle que importa é o que você exerce sobre si mesmo. Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você aprendeu que pode recomeçar, que pode simplificar, que pode se libertar do ego. Você aprendeu que tem a força de encarar a própria alma no silêncio e perceber que não precisa de muito, só de coragem para ser real. As 8 verdades estoicas que você ouviu aqui não são teorias, são práticas, são mapas, e se você quiser, elas podem ser bússolas para toda a sua vida. Você não precisa ser um sábio para começar. Você só precisa de um passo, um gesto de consciência, uma escolha honesta. Então agora, feche os olhos por um instante e pergunta a si mesmo: que tipo de pessoa eu quero me tornar? Não amanhã, não quando tudo melhorar, agora. Porque o agora é o único momento em que a transformação é possível. O agora é o campo de batalha da sua alma. E só você pode decidir vencer com serenidade ou se render ao caos. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho o caminho da lucidez. Vamos deixar esse espaço cheio de gente desperta. De gente que decidiu parar de se perder e começou a se encontrar. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa dessas verdades, porque o mundo está cheio de barulho. Mas aqui é o espaço do silêncio que cura, do conhecimento que transforma, da sabedoria que não julga e só guia. Você não está mais perdido, você está no caminho. E esse é só o começo. No estoicismo para valer.